Bom, chegamos a mais um início de semana, então é dia do quadro que vem por aí, onde nós fazemos, normalmente, já é tradicional isso, uma análise dos principais indicadores que vão ser divulgados de terça a sexta-feira. A respeito dessa segunda, vamos tratar de alguns assuntos meio periclitantes. Em primeiro lugar, vamos dar uma olhada sobre vários eventos que estão acontecendo ao redor do mundo de invasão de águas internacionais ou de invasão de águas territoriais por parte da Marinha Chinesa. Outro ponto é que ontem encerrou a reunião de cúpula envolvendo vários países para tratar a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia. Como que eles podem obter a paz? Bom, essa é uma resposta simples, não precisava dessa reunião de cúpula. E ainda sobre segunda-feira, vamos tratar de uma forma bem dinâmica a respeito do resultado do Índice Geral de Preços ao Consumidor, GPDI, que mediu a inflação do dia 1º ao dia 30 de junho, mês passado, portanto. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, algumas confusões estão em pleno acontecimento pelos 7 mares desse nosso mundo. Em primeiro lugar, lá perto do Alasca, Estados Unidos, a Marinha norte-americana teve que interceptar com seus destroyers alguns navios russos e chineses que, em tese, estariam invadindo o mar territorial dos norte-americanos. Mas não é só isso. As Filipinas também estão acusando navios chineses, nesse caso pesqueiros, fortificados por navios militares, de atirar jatos de água nas embarcações filipinas para expulsar elas do seu próprio mar territorial, que é o Mar do Sul da China, com o objetivo de extrair os peixes em paz. E sobre essa questão ainda existem denúncias antigas, mas também recentes, de que essas frotas de pesqueiros chineses estão invadindo as águas territoriais do Pacífico, especialmente pertencentes a países latino-americanos, como o Chile, como o Peru, como o Equador, um pouquinho Colômbia, enfim. É uma confusão que está estabelecida há vários anos, e inclusive tem denúncias que eu não consegui confirmar pesquisando, então ainda considero boato, de que essa enorme frota de pesqueiros estaria prestes ou já presente no Oceano Atlântico, na costa do Brasil, especialmente na ultimamente tão comentada foz do Rio Amazonas. A questão deles não é petróleo, é peixe. O principal alimento da população chinesa, que é 1,4 bilhão de habitantes, vem dos chamados frutos do mar. E para abastecer todo aquele montão de bocas, a China se viu na obrigação, ou se deu ao direito, de explorar águas territoriais que não são suas. Muitas vezes os países, pelo poderio chinês, fazem vista grossa para isso, mas parece que a situação está ficando cada vez mais grave e isso só tende a acirrar animosidades globais que já há algum tempo estão fragilizadas. Espero que não aconteça nada além de uma discussão, de um bate-boca, mas realmente, pela ética e pelas leis internacionais, a China não poderia estar fazendo o que realmente está realizando nesses últimos meses e anos. Certamente ou muito provavelmente teremos algumas decorrências traumáticas a respeito dessa questão. Falar em decorrências traumáticas, mais de 40 países se reuniram nos últimos dias, inclusive o Brasil, para discutir a paz entre Rússia e Ucrânia. O presidente ucraniano Zelensky foi nessa reunião, como eu falei, ocorrido na Arábia Saudita, e falaram um monte de coisa. Mas peraí, como é que vai se falar sobre paz se o provocador da guerra, ou seja, a Rússia, não está presente? No máximo, na melhor das hipóteses, poderiam discutir teses militares de como expulsar os russos da invasão que fizeram. Mas não, nós temos posições dúbias, posições absurdas, nas quais o Brasil se inclui, que defende uma saída pacífica para um conflito onde os dois países fariam concessões. A Ucrânia foi invadida, é a segunda vez que foi invadida. Primeiro em 2014, os russos tomaram a península da Crimeia. Agora, início de 2022, até nesse momento que continua a guerra, eles estão ocupando mais ou menos 20 a 25% do território ucraniano, dizendo que a Ucrânia não tem direito de existir e como que existe para esse país teria que derrubar o seu presidente, o Volodymyr Zelensky, instalar um governo pró-Rússia, além de não fazer nenhum acordo com a OTAN de defesa, muito menos entrar na União Europeia.
Quer dizer, é abrir mão da soberania. E quanto a isso, evidentemente não tem negociação. O palco de guerra, apesar dos recentes avanços ucranianos em recuperar território, ele está muito aberto ainda. Por quê? Rússia tem bombas nucleares, Ucrânia não tem. Rússia tem armas químicas, Ucrânia não tem isso. Mesmo que os ucranianos consigam eventualmente atingir Moscou, o poder de fogo dos antigos soviéticos, agora russos, é ainda muito maior, especialmente no que se refere à artilharia e mísseis. Então tem muita água para rolar. Toda essa reunião que ocorreu na Arábia Saudita foi certamente conversa para boi dormir ou para inglês ver, que é a mesma coisa, e a solução estrutural para esse conflito só vai acontecer na medida em que os russos abandonarem essa invasão. Por sinal, o governo do Putin está arrumando novas encrencas, como eu falei na semana passada na África, financiando golpes de Estado, como aconteceu com o Níger, interesse estratégico da França. Essa parte da África, que não é tão ao norte assim, é logo ao sul do Saara, ela tem muitos minerais, tem diamante, tem ouro, tem urânio, não sei se tem petróleo, acho que tem também, e a França, mesmo não sendo a colonizadora daquela região, como foi até a década de 60, 70, manifestava muitos interesses econômicos naquela área. E essas revoltas golpistas que ocorreram não são apenas contra a democracia, mas contra esse tipo de exploração. Mas sair da exploração francesa e cair na exploração russa, acho que é muito pior. Vamos ver o que acontece. E por fim, gente, hoje saiu o IGPDI, que é o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna da Fundação Getúlio Vargas. Média inflação, tanto de preço por atacado como preço ao consumidor e construção civil, do primeiro ao último dia de cada mês, no caso junho. O resultado foi uma deflação de 0,4%, sim, uma deflação, queda de preços, mas muito inferior ao que os analistas de plantão estavam projetando, que ia cair 1,91%. Fizeram um erro sesquipedal. Dessa vez eu não fiz essa projeção, não errei. E a questão é a seguinte, vamos ser humildes. Quando há instabilidade nos mercados, e isso é uma constante nos últimos anos, não só no Brasil, no mundo, errar projeções, por incrível que pareça, é a coisa mais certeira que existe. E o erro foi grande, como eu falei, deflação de 0,4%, quando previam 1,91%. O índice de preço por atacado em julho caiu 0,61%. Muito pressionado ainda por aquela questão de redução do preço das commodities internacionais, especialmente as que o Brasil exporta. Estamos falando de soja, de milho, eventualmente minério de ferro, que deu uma recuperada, carnes, enfim, são esses produtos que vêm encabeçando a redução dos preços por atacado aqui no Brasil. Já o índice de preços ao consumidor teve alta de 0,07% em julho. No mês anterior, ou seja, junho, aquela foi de 0,10%. A grande pressão nesse caso é uma coisa que nós havíamos antecipado aqui no Fora de Curva, foi a alta dos preços dos combustíveis. A gasolina subiu 4,08%, as passagens aéreas também diretamente envolvidas com combustíveis 6,2%. Isso realmente foi determinante para que a deflação dos meses anteriores nessa parte de preços ao consumidor se transformasse numa inflação ainda moderada, mas que deve acelerar nos próximos meses por motivos que eu já discuti aqui bastante. E finalmente o Índice Nacional da Construção Civil voltou a seus patamares de inflação bastante moderada, foi 0,10%, frente a 0,71% do mês de junho. Esse 0,10% também tem a ver com a recessão do setor da construção civil. Eu tenho conversado com muitas pessoas do setor e realmente as vendas de imóveis estão muito devagar. Sobre segunda-feira era isso, gente. Agora vamos para o quadro que vem por aí. Na terça-feira, o dado vem dos Estados Unidos. É o índice Red Book, que eles chamam, que envolve o desempenho das vendas das maiores varejistas norte-americanos. É uma pesquisa com 9 mil lojas e o resultado, nesse sentido, mostra a tendência de uma aceleração dos analistas de plantão norte-americanos lá, de alta de 0,1%. É um dado interessante, é muito modesto. Então, frente ao dado consolidado de julho, que foi de 0,2% negativo,
É um avanço e mostra que a economia norte-americana ela não está crescendo como uma Índia, como o Vietnã, mas tem ainda uma notável dinâmica de consumo, mas que acaba dando sustentabilidade às baixíssimas taxas de desemprego que a gente está observando por lá. Já na quarta-feira, o dado aqui do Brasil, o IBGE vai publicar as vendas do varejo brasileiro e a previsão dos analistas de plantão é uma alta de 0,4%. Esse dado que vai ser na quarta refere-se ao mês de junho, mas em relação a maio, eles haviam previsto uma alta de 2% e tivemos uma queda de 1%. Eu vejo o seguinte no varejo, já venho apontando isso há muito tempo. Nós temos uma situação não só envolvendo juros muito elevados, mas também um contexto econômico e social do Brasil muito inseguro, vamos falar assim, muito instável, que faz com que as pessoas fiquem receosas em fazer grandes aventuras de compras. Estão economizando especialmente bens duráveis e tentando manter o padrão de consumo nos produtos não duráveis, como alimentos, produtos farmacêuticos e outros afins. O que eu acho provável nessa briga de vetores, ou seja, consumo imediato tende a ter um leve crescimento e consumo de longo prazo uma queda bastante pronunciada, a tendência é ficar perto do zero. Ou seja, um pouco negativo, um pouco positivo. O grande desafio do varejo vai ser o indicador de julho. Por que isso? Porque em julho do ano passado começou a vigorar a queda do preço dos combustíveis, que deu um salto enorme no consumo desse tipo de produto, por conta da redução tributária acertada entre a Presidência da República, na época, e o Congresso Nacional. Essa queda já não existe mais. Quando nós compararmos julho desse ano com julho do ano passado, vai haver uma alta significativa de preços e isso deve gerar, sim, uma diminuição do consumo desse tipo de produto que vinha alavancando, vinha sustentando uma alta total no comércio. Então, se eu estou esperando para junho um resultado modesto ou uma pequena queda, uma pequena alta em torno de zero, para julho a situação é diferente. As vendas devem começar a despencar por força do indicador, que é combustíveis, que eu disse, que foi a grande pressão positiva para o resultado total do comércio até o final do primeiro semestre desse ano. Na quinta-feira também o protagonista dos indicadores vai ser o IBGE, que vai divulgar o desempenho do setor de serviços no Brasil. Esse é uma situação um pouquinho diferente do comércio da indústria. Ele ainda está crescendo, mas em forte desaceleração. Vamos lembrar que o setor de serviços foi o último a emergir dos problemas do fica em casa, do isolamento social da pandemia. Por quê? Até 2021, ou em vários lugares, primeiro semestre de 2022, havia sim restrição a ambientes mais coletivos, como eventos, como restaurantes, cinemas, teatros, estádios de futebol e outras atividades que envolvem muita gente, academias, por exemplo. Havia necessidade, pelo menos legal, do distanciamento social. E quando isso acabou, as empresas envolvidas nesse setor de serviço puderam retomar pleno, então o impacto de crescimento foi bastante grande. E esse ciclo está acabando, está voltando uma base comparativa de condições, diríamos assim, homogêneas, parecidas, dentro de um contexto no qual as pessoas estão ficando com menos dinheiro ou mais conservadoras dos seus gastos. Então, a taxa de crescimento, que era muito elevada, está caindo rapidamente e eu entendo que ela vai se tornar negativa, talvez não agora em junho, mas julho, agosto, é muito provável que isso aconteça, e aí nós vamos começar a falar de um Brasil entrando em recessão, lamentavelmente. Isso já está muito claro na indústria, vai ficar claro, especialmente em julho, no comércio varejista, e depois vem os serviços, e aí não vai bastar a queda de juros para reverter esse processo de desaceleração ou queda da atividade econômica brasileira, pelo menos no curto prazo. Outras medidas terão que ser tomadas, especialmente no que se refere a expectativas tributárias e de regulamentação, e nesse caso nós temos grandes problemas pela frente, especialmente
por conta dessa reforma tributária que vai fazer com que o consumidor pague, em princípio, algo em torno de 28% sobre tudo que consumia, com algumas exceçõezinhas, mas nada suficiente para reverter uma brutal alta da carga tributária, e isso significa, no curto prazo, mais inflação e no médio e longo, muito mais recessão. Já na sexta-feira, encerrando o Fora de Curva de hoje, então não se esqueça do seu like, do compartilhamento desse vídeo com a sua rede de contatos, e aos novos que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, não esqueçam de se inscrever no canal para ter, de segunda a sexta, análises econômicas, políticas, sociais, culturais, científicas e algumas coisas não muito ortodoxas no decorrer da semana. E por falar nisso, ainda não é certo, está apenas em planejamento ou pensamento, eventualmente transferir o resumão semanal da sexta para o sábado. Sexta-feira fica um dia comum de análise do que está acontecendo, e o quadro que vem por aí, em vez de ser segunda-feira, passar domingo, e daí seriam 7 dias por semana. Mas para fazer isso, espero algum tipo de pronunciamento dos inscritos para ver se é necessário, não é, ou interessante ou não. Mas, gente, vamos tratar sobre sexta-feira. Primeiro indicador que nós vamos dar destaque é o IBC-BR, que é a prévia do PIB do Banco Central de junho. Lembrando que em maio existia uma perspectiva de crescimento, segundo os analistas de plantão, e o produto interno bruto brasileiro, tudo que o país produziu naquele mês, de acordo com essa dinâmica, essa sistemática do Banco Central, caiu 2%. Foi um balde de água fria nos mais entusiasmados. E o que será que vai acontecer em junho? A previsão que está se tendo é de uma alta de 0,6%. Eu não acredito que vá chegar a esse patamar. Acho que maio inaugurou um processo de desaceleração da atividade econômica, de queda de um mês para outro, que eu não julgo algo muito consistente por conta das chamadas sazonalidades. Eu prefiro comparar o mês com o igual mês do ano anterior. E aí o que aconteceu? Essa queda de 2% dessazonalizada de maio em relação a abril ainda refletiu um crescimento, mas desacelerado, de maio de 2023 frente a maio de 2022. Para junho, acredito eu que ainda tem um pequeno crescimento, mas já para julho, a tendência é que o indicador do PIB brasileiro comece a entrar no negativo, e aí eventualmente estaremos iniciando o caminho para o que se chama de recessão técnica. Mas espero que isso não aconteça. Porém, acredito que aconteça por conta de vários indicativos que eu estou observando, não só na produção industrial, que é a mais forte, mas também queda do preço dos produtos de base rural, retração do comércio varejista em vários segmentos e desaceleração dos serviços. E na sexta-feira, agora encerrando o Fora de Curva, nós vamos ter o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, Inflação Oficial Brasileira, de julho. A expectativa dos analistas de plantão é de uma alta de 0,07%, praticamente zero de novo. Mês passado houve uma deflação mínima de 0,08%. O que eu vejo, gente? A grande incógnita nesse sentido é preço dos alimentos, que se apura de uma maneira muito conjuntural. Nós sabemos que sim, há uma tendência de queda ainda do preço das carnes, vários cereais, oleaginosas. Por outro lado, nós temos a perspectiva ou a realização de forte alta do preço dos combustíveis, especialmente gasolina. E aí a contraposição entre a força inflacionária da alta dos combustíveis e eventualmente a deflacionária dos alimentos é que vai dar o resultado, pelo menos principal, dos preços finais, dos preços consolidados pelo IPCA no mês de julho. Espero que seja algo próximo do zero, mas não dá para garantir. Para mim é uma caixinha de surpresas ainda. Era isso que eu tinha para comentar hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, lembro novamente, botão no like, compartilhe esse material com sua rede de contatos, e aos novos, por favor, fiquem à vontade para se inscrever aqui no Fora de Curva. Gente, uma baita semana para cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve. Tchau, pessoal.